Quem ficar lá atrás, eu vou fazer pergunta bem difícil, viu? Alguém está vindo pela primeira vez hoje? Ah, muito bem. Como é que é seu nome? Fátima. Fátima. Você é daqui mesmo de Belém? Não, é do Rio. Ah, você é carioca. É mais ou menos sim, não. Mas eu sou carioca, eu sou um pouco nova. Ok, então seja bem-vinda. Obrigada. Das perguntas difíceis, nós vamos ter prêmios. Ah, é? Temos 2 prêmios muito especiais. Hoje? Agora, senhor. Eu vou começar logo a fazer umas perguntas para aquela menina ali atrás. Como é que é seu nome? Hein? A Késia. É Késia. Lá atrás. A Lisbeth. Hã? Ishvari. Ela é a controladora? Vijay é porteiro. Ela é Ishvari. Ela passa ou não passa. Ishvari. Ishvari Devidas. É. Tudo bem. Bom, a gente vai cantar mais um pouquinho só, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o dia de hoje. E depois, se tiverem alguma pergunta, legal?
Uma boa noite a todos, novamente, a todas. Hoje é um dia bem especial para todos nós, né? Vaishnavas. Rama Navami, que é um aparecimento do Senhor Rama. Então, o Senhor Rama é um avatar de Krishna. E todo avatar, ele tem, quando ele descende, né? Quando Deus descende esse mundo, sempre ele tem muitos propósitos a cumprir. Né? E esse avatar, o Senhor Rama, ele, através de seus passatempos, assim, de suas lilas, ele trouxe muitos ensinamentos para todos nós. Então ele demonstrou, por exemplo, a atitude de um rei ideal, né, de um rei perfeito, de como um governador, né, como um líder, ele deve conduzir seus súditos. E ele também manifestou com o seu comportamento assim, uma afeição muito profunda por todos os seus devotos queridos, as pessoas queridas. Então, apesar do Senhor Rama ser a própria suprema personalidade de Deus, ele mostrou assim uma profundidade muito grande, uma doçura muito grande nos seus relacionamentos, porque parece que poder não combina muito, né, com assim, ternura, mas que poder sempre se nos remete à violência, ao autoritarismo, não é? Alguma coisa assim. Mas Krishna, o Senhor Rama, ele tem essa natureza, né, de, apesar de ser o Todo-Poderoso, a suprema personalidade, ao mesmo tempo ele tem uma doçura, né? Os seus relacionamentos são tão amorosos que, assim, que cativa todo mundo. A gente entende na nossa literatura que, na tradição dos grandes Vaishnavas, que o verdadeiro desenvolvimento espiritual, e podemos dizer desenvolvimento humano, é como nós nos expressamos, como nós atuamos com os outros. E quando a gente diz os outros, a gente estende isso a todas as espécies de vida. Né? Então, podemos dizer que o maior sinal de desenvolvimento espiritual e humano é nossa atitude, né, afetuosa, a nossa atitude branda para com todos os seres. Às vezes as pessoas acham que avanço espiritual é espiritual. Claro que isso, o conhecimento é um dos aspectos, né, que nós podemos, através dos quais através do qual nós podemos identificar o desenvolvimento de uma pessoa, mas mais do que isso, né, o verdadeiro conhecimento leva a uma visão de mundo em que todos nós automaticamente ou naturalmente desenvolvemos uma afeição muito grande por todos os seres. E, infelizmente, a gente tem visto assim, quase que o contrário de tudo isso. Cada vez mais a gente é invadido pela violência. A violência, pela indiferença.
Acredito que quando a gente é indiferente a alguém, isso significa que nós não temos nenhum vínculo com essa pessoa ou com essas pessoas. E é explicado que todos nós, pela própria forma como tudo existe, nós estamos vinculados uns aos outros. E é uma grande ilusão achar que nós não temos compromissos uns com os outros, que não existem vínculos uns com os outros. Então, uma pessoa que diz que tem muito conhecimento, mas que ao mesmo tempo tem indiferença com outros seres, seu conhecimento é muito limitado. Seu conhecimento é muito pobre. Porque nós aprendemos nas Escrituras que quando nós falamos de Krishna, nós estamos falando de tudo. O Rupa Goswami no Bhagavad Samrita Sindhu, ele fala justamente sobre isso. Que o verso mais importante do Bhagavad Samrita Sindhu fala que a gente deve amar exclusivamente a Deus, favoravelmente. Mas os acharyas explicam que esse amor exclusivo, Krishna, não significa só Krishna. Que Krishna, como sendo o absoluto, ele é o todo completo. Ele é tudo. Boa noite. Então, quando uma pessoa entende de fato quem é Krishna, então ele se inclina a respeitar e a amar, no sentido de servir, de cuidar, todas as entidades vivas, toda a existência. Então, isso é verdadeiro avanço espiritual, né? Isso indica que nós estamos superando o nosso egoísmo, nosso individualismo, nós estamos expandindo um pouco nossa consciência além do nosso corpo e da nossa experiência limitada dentro desse corpo. Para algumas pessoas, a única coisa que existe é o meu corpo e o meu prazer. Os outros não têm nenhuma importância. Se eu ofendo, se eu firo essa pessoa com as minhas palavras, muitas vezes não há a preocupação em não ferir o outro. E por isso a gente mede as palavras, a gente mede nosso comportamento, a gente mede nossas atitudes. Sabe o que é medir? Calcular, com receio de ferir o outro. Por quê? Porque o outro faz parte também da minha existência. E tudo faz parte da existência de Deus e nós estamos dentro da existência de Deus. Então a gente pode observar que as grandes personalidades que de fato avançaram espiritualmente, eles se tornam ou se tornaram um bem-querente de todas as entidades. Como Krishna, né? Como o Sr. Rama. O Sr. Rama é Suridam Sarva Bhutanam. Suridam essa palavra está no superlativo, indica é um grande amigo de todas as entidades. Eu tinha pensado em falar muito do Sr. Ramachandra, mas eu estou pensando em falar de outra coisa. Falar sobre isso que nos separam, que nos distanciam uns dos outros e que tem causado
muito sofrimento. É o desamor. E a gente precisa, quem não aprendeu ainda essa lição, compreender que a gente não vive sem o outro. E aquelas pessoas que dizem que podem viver sem o outro, essas pessoas, elas não compreendem nada. Então elas não têm nenhuma gratidão. A gratidão é o primeiro reconhecimento da importância do outro. Quando a gente não é grato, a gente não está entendendo nada. A gente não entendeu nada. A gente ainda está preso no nosso mundinho egoísta, se achando muito importante, se achando superior aos outros. Mas quando a gente entende que a minha existência depende de tantas pessoas, que eu não sou nada, ou eu não seria nada sem meus pais, sem meus professores, sem meus mestres. O que seria de nós? Não é? Mas às vezes a gente não tem nenhuma gratidão. Isso é a cultura, infelizmente a gente vive uma cultura de muita escuridão, muita ignorância. Então, por isso muito sofrimento. E um sofrimento crescente, infelizmente. Quanto mais, gente, nós ficarmos presos ao nosso mundinho, mais sofrimento a gente vai ter. Quanto mais a gente se prender a essa atitude assim, egoísta, mais sofrimento a gente traz para a nossa vida. Porque essa atitude ela vai diametralmente, em oposição à nossa natureza de alma. A nossa natureza de alma, essa natureza manifesta por aquelas personalidades que já alcançaram a perfeição. E por Deus. Como hoje é o conhecimento do Sorama, a gente pode falar de alguns passatempos do Sr. Ramachandra, onde ele demonstra sua atitude de respeito e de amor, tanto por seu pai como por seus mestres. O Sr. Ramachandra, ele... Vamos ver aqui, deixa eu situar aqui contextualizar aqui a história do Sr. Rama. O pai do Sr. Ramachandra, Maharaj Dasharatha, ele era um rei muito poderoso e faz parte de uma dinastia antiquíssima da Lua, né? Sol. É do Sol? Do Sol. Suryavansa, desculpem. E na cultura védica, na tradição védica, os reis eles têm esse papel de proteger todas as entidades. Então, esse é o papel do rei, como representante da suprema personalidade de Deus, que quer ver o bem-estar de todos, quer ver o desenvolvimento de todos. Então, o rei, ele tem esse dever. E eles crescem aprendendo a como cumprir com o seu dever. Só que Maharaj Dasharatha ele já estava ficando velho. Ele não tinha até então tido filhos. Então todo rei, ele se preocupa com a sucessão, mas não por uma questão egoísta,
Tá? Claro que pode ser que algum rei tenha muitos possam ter essa. Mas Maharaj Dasharatha, como uma pessoa realmente piedosa e muito elevada, ele se preocupava que estava chegando o momento dele deixar o lar, porque na cultura védica, com uma certa idade, a pessoa, né, ela deve abandonar suas atividades materiais e então entrar num processo de imersão na vida espiritual, para que nos últimos momentos de sua vida, né, ele possa estar uma consciência elevada e, ao abandonar um pouco, alcançar as regiões superiores. Né? Então ele percebia que já estava chegando o momento. E, no entanto, ele não tinha descendentes. Então ele pensava, como eu posso ir para a floresta e deixar as pessoas a mercê, assim, de tudo, né? Porque o rei, realmente, ele era essa pessoa heróica, que defendia, que protegia, que estava ali na frente, ele era responsável pelo Dharma, por manter o Dharma. O Dharma são as leis universais. Então, o rei tem um papel extremamente importante. Quando existem algumas situações no Bhagavatam, que quando o rei, quando por algum motivo não existia um governante, né, então, ou o governante era uma pessoa incapaz, então a população era assediada por ladrões e por doenças. Imagine se surgia algum tipo de pandemia, o rei era o culpado. Se uma criança morria, o rei era o culpado. O rei era culpado de tudo. Por quê? Porque ele deveria, né, preservar a religiosidade, porque isso traz auspiciosidade para toda a comunidade, todas as pessoas. Então, se o seu reinado não é um lugar auspicioso, né, onde coisas estranhas acontecem, uma criança morrer não é normal. Não é normal no sentido de que uma criança deveria viver até. Então, morrer antes do tempo não é auspicioso, como ele era condenado por essa atitude. Então ele estava muito preocupado com como ia ser tudo isso. Então ele conversou com o seu mestre, né, Vasista, que é um grande sábio, e ele perguntou a Vasista, o que eu vou fazer? Então o Vasista falou, fica tranquilo, porque certo dia um grande sábio, Sanat Kumara, ele me visitou no meu ashram e ele falou que em dado momento os deuses, os semideuses, estavam planejando, né, como iriam providenciar a continuidade de sua dinastia. E ele me disse que você iria ter 4 filhos. Então fique tranquilo que isso vai acontecer. Então ele pediu a Vasista para realizar uma cerimônia para agradar o Senhor Vishnu, e dessa forma o Senhor Vishnu pudesse conceder, né, essa bênção. Então eles iniciaram um grande sacrifício chamado, bom, na verdade a Suya, Ashwamedha, né? Onde eles pegam um cavalo e o cavalo ele fica solto, caminhando por diferentes dinastias, né? Esse cavalo vai com a insígnia do rei, e junto com o cavalo, né, nesse caso, 400 generais muito poderosos acompanhavam o cavalo, e aonde o cavalo reinado que ele parava, o rei, ele deveria oferecer seus respeitos ao imperador, e se o imperador não fosse obediente, então ali havia um conflito, né, uma briga e tal, e se os
soldados ou generais perdessem, não havia sacrifício. Mas de uma maneira ou de outra, o Maharaj Dasharatha era muito querido. Então todos os reis faziam questão de ter Maharaj Dasharatha no poder, porque eles mesmos se sentiam protegidos. É muito diferente de hoje, né? Sim. Quando você lidar com uma pessoa honesta, lidar com uma pessoa virtuosa, né? Então a gente não teme se submeter a essa pessoa, porque a gente nunca vai ser abusado, vamos dizer assim. Então mesmo os reis se rendiam ao poder do imperador, reconheciam a posição dele. Então eles não faziam nenhuma questão de que Maharaj pudesse, Dasharatha, ficar como rei. Então, depois de um ano, o cavalo viajando, o cavalo volta. Então, o Maharaj fala para Vasishtha: então, nós podemos fazer agora o sacrifício e vamos dar continuidade a todo esse processo. Então, eles preparam uma grande arena e convidam todas as grandes personalidades e tudo. E em dado momento eles também invocam os semideuses. E o Senhor Brahma aparece, o Senhor Indra e tudo. Então Indra fala para o Senhor Brahma: olha, Brahma, você outrora ofereceu várias bênçãos a Ravana. Ravana, assim como Hiranyakashipu, fez muitas austeridades, e então ele atraiu esse semideus chamado de Brahma, e ele pediu bênçãos ao Senhor Brahma. E o Senhor Brahma deu várias bênçãos a Ravana, que o tornou quase como que imortal. Mas Ravana, ele era tão orgulhoso que ele não pediu proteção contra os seres humanos. Ele achava os seres humanos tão pequenos, tão ridículos, que ele nem pediu alguma imunidade contra um ser humano. Então, ele não podia ser derrotado por outros semideuses, por muitas entidades importantes, mas os seres humanos ele ficou vulnerável porque ele não pediu proteção. Então, Ravana, diante desse poder, ele aterrorizava todo mundo, os sábios, e assim. Então, um dos motivos da vinda do Senhor Rama é destruir Ravana. Krishna sempre fala, ele fala na Bhagavad Gita que eu me manifesto para punir os canalhas. Então, quando tem personalidades que são muito poderosas, só mesmo o Sr. Vishnu. Então, um dos motivos do aparecimento do Sr. Rama foi justamente cumprir com várias profecias relacionadas com a destruição de Ravana. Certa vez, e agora eu não vou lembrar mais o nome dela, nem vou lembrar o nome do pai dela, mas tinha uma personalidade que estava meditando os planetas celestiais, uma mulher muito bonita, e ela era filha de um grande sacerdote, e ela estava fazendo aquelas austeridades para obter o Sr. Vishnu como esposo. Então ela era muito pura, muito elevada, e então ela estava meditando, e aí Ravana, passeando, viu aquela moça e se sentiu muito atraído por ela. E ele sempre conquistava todo mundo. Ravana tinha o poder de assumir a forma que ele quisesse assumir. Então ele era horrível, tinha 10 cabeças, era um monstro, mas ele conseguia assumir uma forma, por exemplo, humana, extremamente bem. Essas pessoas têm esses poderes, né? Então, ele assumiu uma forma muito bela, então se aproximou dela, e quando ela viu aquela pessoa, ela entendeu que não era boa coisa, né? Então ela já ficou assim. Então Ravana se aproximou e começou a galanteá-la,
falar palavras e como tentando seduzir, né? E ela falou, olha, eu não tenho interesse, a única pessoa que eu tenho interesse nessa existência é o Senhor Vishnu. E aí ele ficou, porque o Senhor Vishnu é Krishna, né? Como assim, guardião de todo o universo, o guardião das leis universais. Então, o Senhor Vishnu é aquela pessoa que está trabalhando para manter tudo em ordem. Então, isso significa que ele pune, né, os canalhas, ele está sempre ali restabelecendo a lei. Então, Ravana sabia disso. Então, ele ficou já muito irado e se aproximou dela e tentou a força. Ele tentou pegou no cabelo dela. Então, nesse momento, ela tinha muito poder e conseguiu sair, né, e amaldiçoou, dizendo que ele iria, no dia que ele tocasse em uma outra mulher, assim, ele iria, oh meu Deus, faz tanto tempo que eu li esse passatempo, se alguém quiser me ajudar, mas ele é amaldiçoado de tal forma que ele iria ser morto por um ser humano, alguma coisa assim. E Ravana recebeu várias maldições, por isso mesmo que quando ele prendeu Sita, ele raptou Sita, ele não podia forçar ninguém, nenhuma mulher, a ter relação com ele. Porque se ele forçasse, nessa hora ele iria morrer. Então foi em virtude dessas várias maldições. Eu me lembro que também ele abusou mesmo de uma esposa de um semideus. Acho que o filho de Kuveira. E o filho de Kuveira lançou essa maldição, né? Então ele estava cercado de maldições. Então por isso ele não pôde agredir Sita. Então, então Indra lembrou ao Senhor Brahma, olha, você vive dando bênção por aí, porque Brahma dava umas bênçãos assim, meio complicadas, né? E geralmente quando ele dá essas bênçãos para essas personalidades, eles causam um grande distúrbio. E Ravana era um deles. Então o Senhor Indra lembrou, então por favor, já que o Senhor deu essas bênçãos para Ravana, por favor, interceda por todos nós, peça ao Senhor Vishnu, né, para solucionar esse problema. Então o Senhor Brahma ficou na mental. Ele pôde entender o que ele fez. Então, nesse momento, o Senhor Vishnu aparece e o Senhor Brahma pede ao Senhor Vishnu para que ele lembre ao Senhor Vishnu que Ravana tem essa maldição de que ele ia ser morto por um ser humano, mas que não poderia ser morto por um ser humano comum, porque Ravana é muito poderoso. Que só se o Senhor Vishnu mesmo aparecesse nessa forma humana, como um humano, né? Então ele poderia facilmente matar Ravana. Então o Senhor Vishnu aceita e Vasishtha faz o sacrifício. Então imagine só que do fogo do sacrifício era um fogo muito grande, né? Não é esse foguinho que a gente faz pequenininho, né? É um fogo muito grande. Então dentro do fogo sai uma personalidade divina, ele sai flutuando assim com uma tigela, né? Com uma preparação, um manjar, né? E aí essa personalidade fala, olha, esse manjar, quem comer esse manjar vai então gerar um filho, né? Então o Vasishtha fica muito feliz, então leva, né, aquela preparação para casa. E ele tinha 3 esposas, tá? Isso era muito comum na cultura védica. Eu tenho ouvido meu mestre espiritual falar que apesar da poligamia ser uma coisa aceita na cultura védica, não era estimulado. E as histórias que acontecem, né, com esses reis, né, que possuem muitas esposas, sempre são histórias que têm assim,
fins trágicos, como foi o caso Maharaj Dasharatha e o caso de outras personalidades. Então, ele tinha a primeira esposa, que era Kaikeyi, a primeira esposa, então ele deu uma parte para ela. Tinha a esposa mais nova, que é... Quem lembra? Hã? Não é Conteia, não. É Kaushalya. Eu falei Kaushalya, tem Kaikeyi, né? Kaikeyi a primeira é Kaushalya. Então a Kaushalya é a mais nova. E ela era a mais queridinha do rei. Devia ser a mais bonita, devia ser, né? E tudo. E aí ele deu também a metade para ela. Então a do meio era Sumitra, se eu não me engano. Então ela ficou sem nada. Então as outras duas deram uma partezinha, né? Uma porção. Então gerou uma terceira porção. Então a primeira, Kaikeyi, né, teve o Sr. Rama, né, como filho. Kaushalya teve Bharata como filho. E, se eu não me engano, é Sumitra. Ela teve 2 filhos, né, Lakshmana e Shatrughna, né, porque foram 2 partes, ela foi privilegiada, teve 2 filhos. E Lakshmana, ele era assim, a vida e a alma, assim, o Sr. Rama era a vida e a alma para Lakshmana. Lakshmana é uma expansão, né, do Sr. Balarama, né? Então, Balarama, ele está sempre servindo a Krishna em diferentes manifestações, como o Sr. Nityananda e assim por diante. Então, por isso a gente vê uma relação muito bonita, né, entre Lakshmana e o Sr. Rama. Lakshmana não assim, ele tinha essa atitude de amor muito profundo, pelo Sr. Ramachandra, que ele não conseguia fazer nada sem Rama. Quando o Sr. Rama foi para o exílio, né, Lakshmana fez questão de ir para o exílio. E tem uma coisa, Lakshmana não dormiu um dia sequer. Ele ficava ao lado do Sr. Rama, o Sr. Rama dormindo em alguns momentos, né, quando Sita estava do lado dele. Então Lakshmana ficava acordado o tempo todo. Ele fez um voto de não dormir para proteger o Sr. Rama. Por sua vez, Rama tinha uma afeição muito grande também, né, por Lakshmana. Então as crianças crescem e assim, aprendem todas as artes e tudo. E aí tem um momento, né, em que ele precisa se casar. São muitas histórias. O casamento dele com Sita também é um casamento diferente da Sita. Ela é essa moça, essa primeira moça que amaldiçoou Ravana. Ela nasce como Sita. Acho que é Lakshmi mesmo, né? Deve ser Lakshmi. Então ela nasce como Sita. E ela nasce da terra, né? O pai dela, alguém lembra o nome do pai de Sita? Janaka. Então ele estava se preparando para fazer um sacrifício, um ritual, com um arado assim, de ouro, e de repente esse arado topa no objeto, eles tiram, cavam ali, e aí encontram um baú, né? E dentro desse baú tinha uma menininha. E Janaka também ele não tinha filhos, né? Então essa menina cresce, e era uma menina especial, né? E teve um momento em que ela estava brincando com uma bola, e essa bola caiu
embaixo de um arco muito famoso, que era o arco do Senhor Shiva. Era um arco tão pesado que ninguém conseguia levantar. E ela estava brincando, a bola caiu embaixo, ela pegou o arco, levantou assim. E o pai, quando viu aquilo, disse: o que é isso? Ninguém consegue levantar esse arco, como é que essa menina faz isso? Então ela não é uma pessoa comum. E então ele decidiu que só uma pessoa que fosse capaz de levantar aquele arco merecia ser o esposo da filha. E isso era uma coisa já sabida, né? Conhecida de toda. E muitas pessoas, muitos reis iam lá tentar levantar aquele arco e não conseguiam. Então, certa vez, um grande sábio passou pelo reino de Dasarata e ele estava precisando de ajuda, porque toda vida que ele ia realizar os sacrifícios, os rituais, então os Rakshasas, eles impediam a realização desses sacrifícios. Jogavam urina, jogavam excremento e atrapalhavam tudo. Então ele foi lá. E Rama era muito jovem ainda, era adolescente. Então o rei recebeu esse sábio, que agora não me lembro o nome dele, e então o rei recebe, como é muito comum na tradição, e fala: olha, o que você pedir, o que você quiser, eu estou disposto a lhe dar. Aí eu sabe, tudo bem, eu estou com um problema, tem dois rakshasas que me impedem constantemente de realizar meus sacrifícios. Então eu queria que Rama, que você me emprestasse Rama por uns dias, para ele destruir esses. Quando Maharaj Dasarata ouviu isso, o coração dele ficou assim, em pedaços. Né? Ele sabe que os Rakshasas são poderosíssimos. Então ele insiste de muitas formas: eu vou lá com todo o meu exército, mas Rama, não me peça isso, por favor. Ele tinha um amor muito, assim, por Rama, porque Rama era muito afetuoso com o seu pai. Rama, assim, fazia tudo o que o pai dele era um filho. Mas depois de muita insistência, e depois que Vasista estava do lado, falou: olha, você não pode quebrar a sua promessa. Como rei, você não pode fazer isso. Você tem que cumprir com a sua promessa. Não se preocupe, que Rama não vai ter problema. Então, ele cedeu. Lakshmana quis ir junto também. Lakshmana não deixava Rama sozinho. Então eles foram, e aí tem toda uma história, eles derrotam esses Rakshasas e tudo. E aí nesse momento Vasista leva Rama e Lakshmana para o reino de Janaka, porque justamente ele sabia que tinha essa moça, então, com todos os arranjos, então ele leva para o reino, né, de Janaka, e lá ele facilmente levanta o arco, né, então aí Sita o aceita, né, coloca a guirlanda no seu Rama. E aí é uma festa muito grande, e não só Rama se casa, né? Então Lakshmana também se casa, e aí convidam Maharaj Dasarata para presenciar o casamento, né? Tem todo mundo, aquela comitiva, então faz uma festa muito grande com o casamento de Sita e de Rama. Então todos voltam novamente e a vida continua, né? E aí chegou o momento de Dasarata agora definir quem vai ser o sucessor. E já estava certo que era Rama, porque Rama era muito querido por todos os cidadãos, e ele já era o mais velho e tudo, era por direito ele ser o rei. Então vocês conhecem, não sei se vocês conhecem a história, parece que ele conhece. Você é discípulo de Hanuman? Então, Quem me dera. Então, aí tem toda essa história, né?
de que tem uma serva, né, da esposa mais nova, né? Kaushalya. Kaikei é a mais nova, né? É verdade, né? Kaikei. Kaushalya é a mais velha. E então essa mulher, essa serva criada, começa a colocar coisa na cabeça de agora me atrapalhei completamente. É Kaikei. Ela começa, né? Kaikei, começa a influenciar. E lembra, né? Depois de dado momento ela se convence daquilo, que o filho dela é que tinha que ser o rei, e não o Rama, que era Bharata, né? E ela falou, mas como é que eu vou fazer isso, né? Então ela falou, você lembra que o seu rei, o seu esposo prometeu para você dar 2 bênçãos? Então teve um momento em que o rei estava em muitas dificuldades numa batalha, ele foi ferido, e ela, que estava sempre junta com ele, né? Ela conseguiu tirá-lo da batalha e tratou e o curou. Então ele ficou muito agradecido por isso. Ele falou, olha, o que você quiser, peça a bênção que você quiser. E ela falou, não, mas não quero nada, não tem. Agora não, deixe para depois. Né? Quando eu precisar de alguma coisa no futuro, eu peço para você. E então essa serva sabia dessa história e falou para ela, olha, se lembra que o rei te prometeu, né, 2 bênçãos? Então chegou a hora de você pedir as bênçãos. E qual era a bênção? Que o filho fosse o rei, né, Bharata, e não só isso, que Rama fosse exilado para a floresta, porque se Rama continuasse ali, ele era tão querido que as pessoas não iam, Bharata não, e mesmo Bharata gostava muito de Rama, Bharata não ia querer administrar. Então precisava que Rama fosse exilado para a floresta. Então, ela foi convencida e então, acho que no dia anterior à cerimônia de coroação de Rama, ela chamou o rei, né, e o rei gostava muito dela, tudo. Então no quarto ela falou, olha, eu quero isso. E o rei não entendia porque que ela tinha mudado de ideia assim tão rapidamente. Tinha pensado nessas coisas, mas ela fez toda uma cena, né? E caiu no chão, e chorava, e se rasgava todo. Sabe esse escândalo assim, para conquistar o outro. Mas você não gosta de mim, né? Eu não sou a sua preferida. E o rei. Então o rei foi forçado a tomar essa decisão. Quer dizer, não só colocar Bharata como rei, mas como expulsar Rama, que era o filho mais querido. E Rama, depois, para falarmos um pouco das virtudes de Rama, então Rama simplesmente ele entende, meu pai, fica tranquilo. Como é que eu posso fazer com que você vá de encontro aos seus juramentos? Assim, você prometeu isso, então não existiu ninguém no passado que tenha algum rei da nossa dinastia que tenha ido contra ou se desfez de uma promessa, né? Negligência, ter quebrado uma promessa. Então, eu não posso permitir que você quebre uma promessa. Só que tudo isso era um arranjo, né? Para Rama vai para a floresta e tantas coisas acontecem, né? Então é isso, eu tinha começado a falar sobre ouvir todas essas histórias, né? Porque as histórias elas têm também como propósito mostrar exemplos. É muito interessante quando a gente lê o Mahabharata,
que os reis, eles costumavam ouvir as histórias dos seus antepassados. Quando os Pandavas foram também exilados, e eles sempre, quando se encontravam com um grande sábio, eles sempre pediam para contar a história dos grandes reis, dos grandes generais. Porque essas pessoas, elas são exemplo de vida, exemplo de como a gente deve conduzir nossa vida e nosso dharma. Então, quando a gente ouve essas histórias, então a gente começa a ouvir exemplos de uma cultura e de uma educação muito elevada. Por exemplo, Bharata, quando o Sr. Rama foi expulso, Bharata era para quem deveria assumir, ele não quis assumir. Ele pegou as sandálias de Rama, colocou lá no trono e falou: Rama, eu não vou assumir, eu vou trabalhar, vou cumprir com todas as obrigações até que você chegue. Então ele deixou as sandálias. Ele não fez só isso, ele saiu do reinado. Ele foi morar numa cabaninha de palha e foi assumir as mesmas austeridades do Sr. Rama. Ele se vestiu de um asceta, de uma pessoa que vai para a floresta com cascas de árvores, só comia raízes. Imagina, ele podia estar lá dando o que custava, Fica aí, tudo bem, eu não vou assumir o reinado, mas eu vou ficar aqui, vou dormir no meu quarto, vou comer as comidas. Não, ele não quis uma vida que fosse superior em termos de prazer, de qualquer coisa, do que o seu irmão. Veja a mentalidade dessa pessoa. E ele ficou lá, por todo o exílio. O exílio foi quantos anos? 14 anos. E aí os ministros iam até ele, e ele definia tudo que precisava ser feito, mas ele ficava lá, dormindo no chão. Gente, é um rei. A opulência dessas pessoas, a riqueza dessas pessoas, é algo incalculável. E a quantidade de servos, de todo luxo, de todo conforto, e voluntariamente você aceitar todo esse sacrifício, essa austeridade, simplesmente para não se sentir superior ao irmão. É uma cultura muito elevada. Quando a gente vê hoje em dia, a gente nem precisa assim. Então, todas essas histórias, gente, é para que nós possamos ter referências. A gente precisa de referências, a gente precisa de exemplos. E, infelizmente, a nossa sociedade, os nossos líderes, os heróis, são péssimos exemplos. Nossos líderes são péssimos exemplos. Os famosos, em geral, porque famoso é quem faz o bem, Tem algumas pessoas que fazem o bem e se tornam famosas, mas eles não estão na televisão todos os dias. Eu nem sei mais o que é que passa hoje nesses lugares. Que tipo de... Quem são as pessoas famosas hoje? Realmente eu não sei. Mas quais são os valores que essas pessoas passam para a gente? Que valores, que coisas, que referenciais elas nos transmitem. Então é importante a gente, apesar de que toda essa literatura retrata uma época muito remota, mas ela mostra para a gente, traz para a gente esses valores que devem ser nossas referências, o que de fato constitui valor.
Será que é dinheiro? Será que é esse tipo de poder? E quando a gente vai ver as coisas que de fato são valorizadas, é a verdadeira amizade. Né? Essa vida onde a gente respeita o outro, onde a gente preza, né, a dignidade da vida do outro, dos outros seres, são valores muito distintos. E a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque nas nossas veias, né, corre essa cultura da violência. Quando eu digo veia, na verdade é nas nossas mentes, no nosso inconsciente. A gente tem tudo isso registrado. Nós talvez tenhamos sido assim e hoje a gente quer ser diferente, mas a gente se depara das dificuldades de ser diferente do tradicional, do comum. De ser diferente, de ser uma pessoa realmente boa, de ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que quer o bem do outro e que se sacrifica pelo bem do outro, que não é egoísta, que não é assim, né, individualista, indiferente. A gente luta contra isso. E mesmo nós, religiosos, que estamos nos esforçando para ter uma vida diferente, a gente às vezes se pega fazendo coisas, né, com o nosso colega, com o nosso irmão, coisas assim que a gente nunca deveria fazer. A gente não mede nossas palavras, a gente não sabe apreciar, não sabe agradecer. Sempre vem a nós o mundo, né? Eu sou o centro do mundo. Tudo deve existir para atender o que eu gosto, o que eu quero. É assim. E a gente vive nesse mundo assim, querendo ser o centro das atenções. Então esse estilo de vida é justamente o oposto da vida espiritual. A vida espiritual é essa sensibilidade para com o outro, esse reconhecimento do outro, reconhecer que o outro é uma pessoa, existe e que merece respeito, merece atenção, merece cuidado, merece carinho, merece... Vocês podem imaginar como o mundo seria diferente se fôssemos assim. A gente quer um mundo diferente, mas nós mesmos às vezes não contribuímos para que esse mundo seja diferente. Porque a gente tem pequenos mundos, a nossa casa é um mundo. A gente pode falar, vamos mudar o mundo, mas também comece na sua casa. Comece a reconhecer as pessoas do seu círculo ali pequeno. Precisa pensar assim, muito alto, né? Tem gente que fica pensando muito alto, mas... Né? Então, como é que eu sou em casa? Como é que eu sou com os meus pais? Como é que eu sou com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos? Como é que eu faço? Então, assim, a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Você fala assim. Então, primeiro a gente se trabalhar, a gente se transformar. Né? E essa é a principal questão. A principal questão do ser humano é essa. O respeito ao outro, a valorização do outro. E não só a autovalorização. Ok, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação. Todo mundo está olhando aqui o bolo. Maharaj, que hora a gente vai comer o bolo, Maharaj? Maharaj, Pois não. a gente
sabe, né, as personalidades que estão por trás de Ramachandra, né, que é Krishna, de Lakshmana, que é Balarama. Poderia falar das outras personalidades, dos outros irmãos de Bharata. Pois é, eu não me lembro mais quem são. Eu sei que são personalidades, mas eu não me lembro mais. Me perdoe. A memória falhou. Ok? Essa relação de irmãos de Bharata com Rama são valores universais, né? Isso. Atemporais. Isso. São valores atemporais. São os valores que, na verdade, existem hoje. Eu acho que tem muitas pessoas que Sim. cultivam, que Sim. vivem isso, Isso. né? Não necessariamente espiritualizadas ainda. Sim. E é muito. A gente consegue, não é fácil, mas a gente consegue ver em muitas pessoas a bondade, a justiça, não é isso? A beleza. E não está tudo perdido. Não, né? eu não quero passar a ideia que está tudo perdido. Né? Eu queria passar a ideia de que. É necessário. É porque é cada vez mais difícil achar isso. É mais difícil, é A verdade. gente está numa crescente, pelo menos quem estuda a sociedade humana, quem estuda a cabeça do homem, né, eles têm percebido uma aceleração muito grande dessa indiferença. Entende? Verdade. Então, e a gente é afetado por isso. Né? E muito embora a gente possa, assim, saber que existem pessoas que têm, né, essas virtudes, mas a ideia minha aqui é para a gente se olhar. Né? Porque o outro tem tudo Se bem, melhorar. mas né, eu estou com vocês aqui, né? Oi? Sim, tipo 12 pessoas, assim, a gente tirar as 12 e botar mais, assim, 50, 60 pessoas e ver como é que a gente faz com o ego. Dá 1 ou 2 egos só para um grupo de 50 pessoas. Aí pode começar um trabalho de melhora da vida aqui na Terra, e viver em tribo, em grupos. Tipo isso. Tipo uma doutrina, eu tô falando. Uma doutrina. É. Então, a ideia é que, normalmente, né, quando a gente ouve essas coisas, a gente fica olhando para o lado, né? Olhando para aí, assim. Né? Mas, assim, a ideia da gente é encontrar essas coisas dentro da gente. Obviamente, nós temos nossas virtudes, né? Mas você quer ser feliz. E para a gente poder obter isso, a gente precisa reconhecer as coisas que me impedem de ser feliz. E não é o outro, é você. São as coisas que você. Então, por isso que na vida espiritual há a necessidade dessa interiorização, de a gente começar a olhar o nosso mundo. Né? Então, a gente começar a reconhecer as coisas que a gente tem de bom e as coisas que a gente tem, né, que precisar trabalhar. Né? Então essa é a ideia de que, porque há naturalmente uma atitude sempre de exteriorização, de sempre estar vendo fora, vendo os outros, vendo as coisas acontecendo. E não um trabalho de, o pessoal falando de reforma íntima. Então, a gente é convidado a uma reforma íntima. Né? Em vez de ficar olhando muito fora. A tendência é essa, a gente olhar só para o outro, né? A gente nunca se enxerga. A gente não se enxerga. Exatamente isso. Ok? Podemos parar? Tem alguma pergunta, mestre?
Eu podia dar só mais um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais bonito da história de personalidades elevadas, que ela própria Cida, que tem uma parte da história que o Roman, ele tem a oportunidade de salvar ela, de tirar ela de lá, mas ela fala, tá, mas você só consegue me levar, e as outras presas aqui? Eu não vou enquanto elas estiverem aqui. Faça para o meu marido vir aqui com o exército para tirar todo mundo. Eu não vou sozinho. Então mostra a personalidade muito elevada dela. Ela tem a história, que é a história dramática, né? De quando Rama chega e Rama derrota Ravana e tudo, e ela se prepara toda, se veste para se encontrar com Rama. E aquela história onde tem o fogo, né, do sacrifício, né? Que ela entra no fogo, né? Porque ele rejeita ela na hora. Ele fala, não, e ela vem para se encontrar, imagine, ele vai lá, né? Aquela confusão toda, salva ela e tudo. E na hora eles vão se encontrar, e ela vai assim, ele fala, eu não posso, porque você foi tocado por um. A cultura não permitia isso. Então você não está pura. Então ela, não sei depois que ela fala assim, então eu vou entrar no fogo, né? E se o fogo não me queimar, é porque de fato eu nunca deixei de pensar em você 1 milímetro sequer. Ela quis mostrar a castidade dela, né? Porque apesar de ela ter sido levada por um outro homem, em nenhum momento ela esqueceu ela. Nenhum momento. Em nenhum instante. Né? Então ela falou, se eu tiver esquecido você um instante sequer, que esse fogo me queime. Eu nunca fui uma mulher adúltera, uma coisa assim, né? Então ela entra no fogo, então ela ora a Agni, né, o Deus do fogo, para protegê-la. E foi, na verdade, explicada a história toda, mesmo que quando ela foi raptada, Lakshmana tinha criado um círculo de fogo místico, né? Então quando Ravana atirou do marido naquele momento, né? Então não foi a verdadeira Sita que foi levada, né? A verdadeira Sita foi resgatada por Agni, né? Então ele levou uma Sita falsa. Então na hora que Sita entra no fogo, então ela sai novamente e aí é a verdadeira Sita, né? E aí o Chorão aceita, obviamente, e fica tudo certo, né? Depois é que ele vai novamente rejeitar, porque os súditos não concordam, alguns não concordam com essa situação. Mas assim, imagine, né? Imagine esse nível de fidelidade. Né? Nunca passa nem na mente o desejo de ter outra pessoa. Então realmente é uma cultura muito impressionante. Então eu não quero alongar muito, porque amanhã tem trabalho ainda, né, Prabhu? E o Prabhu está ali reclamando, falando, para aí. Vai ter um canto agora, não é isso? Nós vamos fazer nossas homenagens através do arte seus associados e ministros. E também informando que o Pacto André trouxe 2 brindes aqui para serem sorteados agora. Um quadro para a Máxima e um CD de Ramayana. Então, assim, se o senhor quiser fazer perguntas simples, poderia isentar as pessoas. Não, pergunta não, acho que é melhor. Vamos colocar um nomezinho aí, é melhor. Melhor? Porque eu vou escolher, alguém vai perguntar, e a pessoa que eu escolher vai ganhar. Porque eu vou perguntar uma coisa bem fácil. Acho que é melhor colocar um nomezinho. Então tá. Quem quiser participar, né? Porque talvez. E aí então depois a gente fala em outro momento, agora então nós daremos prosseguimento à nossa programação do dia e também do Alex. Ok. Então a gente pede que todos se levantem
que esse momento é um momento muito especial, que a gente vai render homenagem à personalidade de Deus, na forma de canto, dança, e muita alegria. Bom, você é meu irmão espiritual, mas eu vou dar só para você entender. Não é isso, mas agradeço. Obrigado. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishaya Vikale Srimati Bhakti Vedanta Swami
Hare
Jai Vishnu Paramahansa, Harivrajaka Charya Shruta Sata Sissimatsu Divina Graça, Bhai Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami, Shri Prabhupada Ki Charya fundador da ISKCON, Linda BGT, Shri Prabhupada Ki Jai Vishnu Paramahansa, Harivrajaka Charya Shruta Sata Sissimatsu Divina Graça, Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada Ki Ananta Bhakti Vaishnava Vrinda Ki Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai, Shri Shri Radha Govinda Ki Jai, Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai, Shri Ramanavami Ki Jai, Premanande. Todas as glórias sejam para os devotos e devotas em vida. Todas as glórias sejam para os devotos e devotas em vida. Todas as glórias sejam para os devotos e devotas em vida. Todas as glórias sejam a Shri Shri Guru e Gauranga.
Ramachandra ki Jai.